Olá, boa noite, bem-vindo a todos, mais uma vez chegando aos vossos lares, e é com muita alegria que a gente faz isso, e já se tornou rotina aos componentes espíritas que assistem pelo YouTube as nossas palestras. É tão importante, ao domingo, final da tarde, a gente se conectar, parar, pensar. E um fato que nós talvez nem nos demos conta. No momento em que nós nos conectamos, estamos acendendo nossa luz interior. Estamos nos conectando com a espiritualidade superior. E esse fato, esse simples fato de estarmos também cada um em suas casas, faz com que liga-se a luz do alto em cada lugar em que nós nos encontramos. E isso cria uma pirâmide de luz sobre a cidade que é capaz de fornecer uma energia tão grande que neutraliza os efeitos das energias negativas, especialmente no domingo, em que os excessos são cometidos. Então, sem perceber, estamos praticando a caridade. Melhor ainda, se pudermos prestar atenção e tirar proveito de cada palestra, de cada ensinamento. Por isso, querido irmão, que a paz seja neste momento contigo, e o amor de Jesus e o abraço carinhoso de Maria. A nossa palestra de hoje é baseada nesse livro, Cartas e Crônicas, que é ditado pelo espírito de Humberto Campos, ou pelo irmão X, como ele usava, ao nosso querido Chico Xavier. Aliás, esses livros aí, todos esses livros compõem, são vários livros, compõem a obra da Boa Nova. E eu recomendo. São livros fantásticos, com leituras simples, com histórias, e onde nós podemos observar as nuances de Jesus, a sua vida, e também de pessoas que conviveram com ele, que não são lembrados nos evangelhos. É uma leitura muito sensacional. E a palestra de hoje tem como título Sublime Missão. Vai falar de dois personagens. Um, o nosso conhecido e querido Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita e que dispensa comentários. E o outro, o imperador da França na época, Napoleão Bonaparte. Talvez você já esteja se perguntando o que tem a ver Napoleão com o Espiritismo. Mas é uma história muito linda que eu gostaria que vocês prestassem atenção e que nós vamos tentar repassar a todos vocês. Ela se refere a um período não muito distante em relação às histórias que eu falo aqui, que são geralmente da época de Jesus. Essa é mais recente, mas mesmo assim ela já tem mais de 200 anos. Ela ocorreu na noite de 31 de dezembro de 1799, no final do ano de 1799, e automaticamente na virada do século XVIII para o XIX. E vai falar de uma reunião, de um encontro que ocorreu no mundo espiritual. Diz o seguinte: nas esferas superiores, grandes assembleias de espíritos
sábios e benevolentes para marcar a entrada significativa do novo século. Eles estavam comemorando, então. Antigas personalidades da Roma Imperial, pontifícios e guerreiros das Gálias, figuras notáveis da Espanha, ali se congregavam à espera do expressivo acontecimento. Legiões dos Césares, com seus estandartes, falanges de batalhadores do mundo gaulês e grupos de pioneiros da evolução hispânica, associados a muitos representantes das Américas, guardavam linhas nas simbólicas de posições de destaque. Mas não somente os latinos faziam representados no grande conclave. Gregos ilustres, lembrando as confabulações da Acrópole gloriosa. Israelitas famosos, recordando o Templo de Jerusalém. Grandes vultos da Inglaterra, sábios chineses, filósofos hindus, teólogos budistas, renomados sacerdotes da Igreja Romana e continuadores de Maomé, ali se mostravam como em vasta convocação de forças da ciência, da cultura e da humanidade. Podemos, então, observar o glamour do acontecimento. No deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com refulgência de suas almas, acharam-se também inúmeras figuras que foram célebres na nossa vida. Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio, Hipócrates, Agostinho, assim, um monte de gente, todos reunidos ali. E nesses encontros, é bom salientar que os espíritos evoluídos já, eles possuem a faculdade de poder se apresentar com as vestes e com a aparência que bem eles entenderem. Então, muitos dos quais ali se apresentavam como chefes de estados, como militares, como sacerdotes, e era um espetáculo muito bonito e muito cheio de luz. O texto não fala aqui também, mas eu li em algum lugar que o palácio, o templo, é decorado conforme as luzes, as cores, os sabores e as flores de cada de cada região em que cada pessoa viveu. Podemos imaginar, então, a beleza e a singeleza desse grande acontecimento. Depois da palavra rápida de alguns orientadores eminentes, invisíveis clarins soaram na direção do plano carnal. E em breves instantes, do seio da noite, que velava o corpo ciclópico do mundo europeu, emergiu, sob a custódia de esclarecidos mensageiros, reduzido cortejo de sombras, que pareciam estranhas e vacilantes, confrontadas com as feéricas irradiações do plano festivo. Eu vou dar 10 segundos para vocês imaginar quem eram essas sombras. Era um grupo de almas, ainda encarnados, que, constrangidos pela organização celeste, remontavam a vida espiritual para a reafirmação de compromissos. Veja como é a nossa vibração. Claro, eles foram introduzidos num ambiente, um plano bem superior, e vindos da Terra, traziam consigo as energias pesadas do ambiente em que viviam. E olha, gente, que não eram pessoas comuns. À frente vinha Napoleão, que centralizou o interesse de todos os circunstantes,
e era recebido por diversas figuras da Roma Antiga, que se apressavam em oferecer-lhe o apoio e auxílios. Entre aqueles que o seguiam na singular excursão, encontravam-se respeitáveis autoridades reencarnadas. Olha só quem eram as pessoas que estavam com Napoleão e que pareciam sombras no plano espiritual. Beethoven, o nosso músico que ainda hoje é reverenciado, Ampère, Fulton, Goethe, João, Dalton, Pestalozzi, que depois veio a ser o professor de Kardec, e o Papa Pio VII, além de muitos outros campeões da prosperidade e da independência do mundo. Acanhados no veículo espiritual que os prendia à carne terrestre, quase todos os recém-vindos banhavam-se em lágrimas de alegria e emoção. O primeiro cônsul da França, porém, trazia os olhos enxutos, não obstante a extrema palidez que lhe cobria a face. Recebendo o louvor de várias regiões, limitava-se a responder com acenos discretos, quando os clarins ressoaram de modo diverso, como se pusessem a voar para os cimos, no rumo do imenso infinito. Imediatamente, uma estrada de luz, à maneira de ponte levadiça, projetou-se dos céus, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplendentes. Dá para imaginar. Alcançando o solo delicado, contudo, esses astros se transformavam em seres humanos, nimbados de claridade celestial. Dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. Musicistas invisíveis, por meio de zíferos que passavam apressados, prorromperam num cântico de hosanas sem palavras articuladas. A multidão mostrou por profunda reverência, ajoelhando-se muitos dos sábios e guerreiros, artistas e pensadores, enquanto todos os pendões faziam silencioso em sinal de respeito. Fica claro aqui uma parte muito importante e que nós espíritas já conhecemos, que todo o acompanhamento sempre vem do plano superior. Tudo que na Terra existe foi planejado, dirigido e pensado, experimentado no plano superior. Então, muitas vezes, quando vemos pessoas com orgulhos se intitulando o dono da obra, fazendo disso para se engrandecer, ele mal sabe que esse experimento já aconteceu no mundo superior. Quer nas ciências, quer nas artes, quer nas músicas, quer em qualquer parte de tudo aquilo que nós temos. É muito comum, e eu já ouvi várias vezes artistas dizendo que conseguiram compor uma música em questões de minutos, que veio aquele estalo e eles fizeram a música, dando mostras bem claras que há uma equipe espiritual guiando os nossos passos. E isto não é diferente também com cada um de nós, em nossas vidas, no nosso dia a dia. Quantas vezes, no meio de um emaranhado de problemas, em que a gente não vê solução imediata, e de repente, num piscar de dedos, vem a solução. E nós, egoisticamente, pensamos, pá, que ideia que eu tive, porque não pensei isso antes. Certamente, querido irmão, o teu anjo, o teu amigo, o teu guia te assoprou. O mérito disso tudo é você estar receptivo, estar voltados para o bem, estar com o pensamento na luz,
estar com as tuas ações sempre voltadas para o bem. E é nesse instante que a intuição aparece. Como o contrário. Quantas tragédias ocorrem pela pessoa não raciocinar, não ouvir a sua voz interior. Portanto, querido irmão, o Espiritismo nos recomenda sempre a oração, a vigilância, a meditação. E é essa uma das tarefas que mais nos envolve e mais nos preocupa. Porque, como seres que estamos em evolução, certamente nossas vidas anteriores foram piores que essa, e a gente estagiou muito no mal, na maldição, no pensamento negativo. E é normal hoje repetirmos. Por isso que quando falamos que um espírita deve se renovar, começa no seu interior, com o seu pensamento, com as suas ideias em relação ao próximo. O não julgar, o saber perdoar, o aceitar o próximo como são. E é essa uma das missões mais lindas dentro do Espiritismo. Nós falamos sempre que existe uma lei que diz, espírita, conheça-te a ti mesmo e te direis quem és. Eu diria, domine o teu pensamento e tu saberás quem és. Chamado Napoleão, então, perante o irmão superior, ele diz assim: irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Eis-te à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerá para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. César, ontem e hoje orientador, rende o culto de tua veneração ante o pontifício da luz. Renova, perante o Evangelho, o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. O emissário de Jesus falava então de Kardec para Napoleão. César ontem, dando a entender uma das encarnações de Kardec. Aqui se congregam conosco lidadores de todas as espécies, patriotas de Roma e das Galhas, generais e soldados que te acompanharam nos conflitos. Aqui te surpreende com simpatias e expectação. Aqui, antigamente, no trono absoluto, pretendias ser descendente dos deuses para dominar a terra e aniquilar os inimigos. Olha o que ele está dizendo para o Napoleão. Agora, porém, o Supremo Senhor concedeu-te por um berço uma ilha perdida no mar, para que te não esqueças da pequenez humana. Foi onde Napoleão nasceu. E determinou voltar-se ao coração do povo que outrora humilhastes e escarneceste, a fim de que lhe garantes a missão gigantesca junto da humanidade no século que vamos iniciar. Colocado pela sabedoria celeste na condição de timoneiro da ordem, no mar de sangue da revolução, não ouvides o mandato para o qual foste escolhido. Não acredites que as vitórias das quais foste investido para o consulado devem ser atribuídas exclusivamente ao teu gênio militar e político. Aquilo que a gente falava antes. Não acredites que ele por si só vai ter o poder de ser tudo isso. A vontade do Senhor expressa-se na circunstância da vida.
Unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio. Recorre à oração e à humildade, para que te não arrojes aos precipícios da tirania e da violência. Indicado para consolidar a paz e a segurança, necessários ao êxito do abnegado apóstolos, que descortinará a era nova, serás visitados pelas monstruosas tentações do poder. Vejam bem, essa parte fica bem explícito, o livre-arbítrio. Se Napoleão era tão necessário a Kardec e ele era protegido pelas esferas divinas, por que então ele seria visitado pela ambição e pelas monstruosas tentações do poder? Por que ele não seria protegido? Por que isso, muitas vezes, a gente cobra de Deus? Por quê? Onde é que tu estavas? Cadê você? Por que tu não me ajuda? Deus te dá as ferramentas, mas não te cobra nada. Ele deixa ao teu livre-arbítrio fazer a própria vontade. Não te fascines pela vaidade que buscará coroar-te a fonte. Lembra-te de que o sofrimento do povo francês, perseguido pelos flagelos da guerra civil, é o preço da liberdade humana que deves defender, até o sacrifício. Não te macules com a escravidão dos povos fracos e oprimidos, nem enlameies os teus compromissos com o exclusivismo e com a vingança. Recorda que, obedecendo às injunções do pretérito, remanescente para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus que regressa à experiência terrestre, e vale-te da oportunidade para santificar os excelsos princípios da bondade e do perdão, do serviço e da fraternidade do Cordeiro de Deus, que nos ouve em seu glorificado sólio de sabedoria e de amor. Gente, é fantástico. Olha a missão que ele recebeu. E vejam vocês que ele vinha também cumprir erros do pretérito. Se honrares as tuas promessas, terminarás a missão com o reconhecimento da posteridade e escalarás horizontes mais altos da vida. Mas se as tuas responsabilidades forem menosprezadas, sombrias aflições amontar-se-ão sobre as tuas horas, que passarão a ser gemidos escuros em extenso deserto. Dentro do novo século, começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra. Novas concepções de liberdade surgirão para os homens. A ciência erguer-se-á a indefiníveis culminâncias. As nações cultas abandonarão para sempre o cativeiro e o tráfico de criaturas livres. E a religião desatará os grilhões do pensamento que, até hoje, encarceraram as melhores aspirações da alma no inferno sem perdão. Será que foi isso que aconteceu mesmo? Confiamos, pois, ao teu espírito valoroso a governança política dos novos eventos e que o Senhor te abençoe. Cânticos de alegria e esperança anunciaram nos céus
a chegada do século XIX. E enquanto o espírito de verdade, seguido por várias cortes resplandecentes, voltava para o alto, a inovidável Assembleia se dissolvia. Só agora nós vamos ouvir falar do apóstolo Allan Kardec. O apóstolo, que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, conchegou-o de encontro ao peito e acompanhou-o bondosamente até religá-lo ao corpo de carne no próprio leito. Veja que lindo, né? Em 13 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação nascia num lar abençoado de Lyon. Mas o primeiro cônsul da República Francesa, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito Allan Kardec e de seus cooperadores, que retomavam pouco a pouco a integração com a carne, confiantes e otimistas, engalanou-se com a púrpura do mundo e, embriagado de poder, proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804, ordenando a Pio VII viesse coroá-lo em Paris. Vejam como os espíritos já previam. A história se passa na noite de 31 de dezembro de 1799. E Napoleão se tornou imperador em 1804. Então, antes ele não tinha o poder para poder auxiliar Napoleão, né? E mesmo assim, ele já estava recebendo uma missão que a espiritualidade já sabia de antemão que iria acontecer, que ele iria se tornar rei, derrubando a monarquia e assumindo o poder como imperador da França. E ele começou bem, foi depois da Revolução Francesa, em que ele proclamou aquelas palavras bonitas que igualdade, liberdade e fraternidade, né? E começou fazendo muitas coisas boas, mas depois quis tornar a França uma superpotência, provavelmente como ele foi na Roma Antiga, tentando dominar os outros países. Napoleão, contudo, convertendo celestes concessões em aventuras sanguinolentas, foi apressadamente situado, por determinação do alto, na solidão curativa de Santa Helena, onde esperou a morte. Enquanto Allan Kardec, apagando a própria grandeza na humildade de um mestre-escola, muitas vezes atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã que, gradativamente, será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Essa é a história bonita que eu vos trago. A missão, a sublime missão de Allan Kardec e a missão de Napoleão. Trazendo para a realidade nossa de hoje. E eu gostaria agora que cada um de vocês fizesse a si mesmo uma breve pergunta. Qual seria a minha missão? Para que eu vim nesse mundo, nesse período? Observaram vocês como foi preparada o encontro para que Kardec tivesse ganhos, conseguisse fazer a sua doutrina prosperar. Não pense
que a nós também não acontece o mesmo. Acreditem que alguém, muito antes de a gente nascer, já nos preparava o caminho. É claro, talvez, que não com tanto glamour, mas com mais simplicidades. Espíritos amigos e abnegados fizeram com que nós aceitássemos reencarnar novamente e colocar-nos naquela família, naquele lar, naquelas condições, no lugar certo para que pudéssemos desempenhar as nossas funções, a nossa evolução. Ninguém vem a este mundo por acaso e sem assistência. Todos nós temos a nossa encarnação planejada. E aí que entra a pergunta: o que eu vim fazer aqui? E temos que ter cuidado também, porque muitas vezes, quando nos perguntam, a gente responde: eu quero evoluir, eu quero crescer. E é uma forma, sim, egoísta, porque fala de nós. Mas qual é a nossa contribuição para o planeta? O que eu deixo de melhor nessa passagem aqui? Será que eu produzi mais lixo do que aquilo que eu evitei deixar na natureza? E como ser humano, que temos a inteligência, e como ser superior a todos os outros seres, temos também a obrigação de não somente pensar em nós, mas em nossos irmãos menores, os animais, as plantas. Cada ser vivo na natureza tem a sua função e é obra divina. E, portanto, nossa passagem aqui também deve ser sinalizada com os nossos feitos, com o nosso amor, com a nossa doação. Não é possível dizermos que evoluímos quando nada fizemos para a melhoria do ambiente em que vivemos. E essa é uma questão que às vezes nos aflige, porque várias vezes observamos o nosso semelhante e às vezes pessoas com menos condições, com deficiência física, fazem muito mais que nós. Várias vezes vimos alguém sem os membros executando tarefas que nós não conseguimos. Mães, pais com meia dúzia de filhos e possuem a coragem de adotar mais um. Então, a gente se aflige, mas observando a tarefa de Napoleão, que era o grande, que tinha o poder em suas mãos, e de Allan Kardec, simples. Queremos acreditar que não é a tarefa grande, que não é aquela coisa cheia de poder. Às vezes, a obra pequena é aquela que se torna eficaz. Então, não sonhamos com as coisas grandes se a nossa capacidade de fazer ainda é pouca. E nós podemos observar vários exemplos nos evangelhos. Nesse livro mesmo, há uma história que fala que os apóstolos de Jesus encontravam-se no templo. E Judas, dentre deles, foi o mais ambicioso. E foi exatamente por isso que ele começou a sua derrocada
a sua derrota. E num dia, no culto, Judas colocou-se próximo aonde as pessoas faziam as suas ofertas. Todos os apóstolos junto com Jesus e Judas olhando quem doava. Aí, logo após, em seguida, ele chega para o mestre. Mestre, olha, o criador de camelos, explorador de escravos, que possui tanto dinheiro, deu uma mísera quantia para o templo. E Jesus, compassivo, amável, Judas, o pouco que ele dá é importante, melhor que não tivesse dado nada. Aí vem a viúva, que ficou recentemente viúva, e doa metade da herança que teria recebido do marido. Judas arregala os olhos e, olha, mestre, a viúva está doando metade do que seria dela. E Jesus, Judas, é melhor que ela doe para o templo do que caia essa herança nas mãos de gananciosos, de herdeiros gananciosos. Por fim, vem aquela viúva que o Evangelho nos relata, no óbolo da viúva, e doa 2 míseras moedinhas. E o Cristo pergunta aos apóstolos, quem foi que doou mais? Todos eles são unânimes em dizer que quem deu mais dinheiro. E o mestre responde então que foi a pobre viúva que doou 2 míseras moedas, que fez a maior oferta para o templo. Diante da surpresa de cada um, Cristo responde que ela doou tudo o que tinha, enquanto que os outros doaram aquilo que não lhes fazia falta. Pedro, pensando ainda em tudo que o mestre dizia, e para que o mestre pudesse dar maiores explicações, contesta, mas será mesmo que foi a viúva? E Jesus disse, ainda existe alguém mais que fez uma doação ainda maior. Todos se perguntam quem estava ali, após todos saírem do templo, uma simples escrava, corroída pela idade e pelo serviço, e com gestos apressados, recolhia o lixo, arrumava as poltronas, limpava o chão. Nós podemos imaginar como fica um ambiente após um encontro, após uma festa. E o Cristo responde, esta está doando de si, o que tem de mais sagrado, o trabalho. Portanto, queridos irmãos, continuamos trabalhando com justiça, com simplicidade, que a nossa obra será completa. Certo dia, Bezerra de Menezes fazia uma palestra e ao término dela, lá na FEB, na Federação Espírita no Rio de Janeiro, todos vieram de aplaudir a bela palestra e agradecer. E Bezerra vê no meio da multidão um irmão de alma e automaticamente se liga nele e pressente que esse irmão necessitava de ajuda. Quando todos saem, Bezerra recebe-o. E esse irmão, em desespero, diz a Bezerra, estou desempregado, minha família passa fome, nada temos para nos alimentar. Me ajuda. Bezerra então consulta os bolsos, nem uma moeda sequer. O que fazer? Ele diz simplesmente ao irmão, confia, nada tenho para te doar, mas posso te doar
um abraço. E dá um abraço gostoso, demorado, apertado. Esses abraços que nós estamos sentindo falta agora. Passam-se algum tempo e novamente Bezerra, ao final de uma palestra, vê o mesmo irmão. Agora, com uma expressão diferente. Ao final, ele chega e diz: Bezerra, querido irmão, aquela noite que me desse o abraço, eu fui para casa e fomos dormir, e mesmo não termos comido nada, não sentimos fome. No outro dia, irmãos generosos de vizinho nos estenderam comida. E na primeira porta que eu bati, arrumei emprego, arrumei trabalho, onde estou até hoje e posso sustentar a minha família. Queridos irmãos, recebam o meu abraço, o abraço da direção da casa, de cada componente, mas muito especialmente o abraço de Jesus, nosso irmão, de Maria, nossa mãe, com seu manto protetor nos auxiliando, e do nosso guia. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Boa noite.